Fala, Missão Felipe FM, site JC Repórter, como anunciamos aí no decorrer da nossa programação, tanto na rádio e também nas nossas mídias sociais. Essa série de entrevistas, na verdade, isso é um bate-papo que nós estamos fazendo aí, né, com o segmento tanto do campo político, como também o comércio, o homem do campo, né, trazendo aí essas memórias relacionadas aí a esses 140 anos de existência do nosso município. E hoje estamos aqui com nosso amigo Aguinaldo Cerqueira, é um dos descendentes também das pessoas que se ligaram ao comércio, né, e proporcionaram aí, né, essa transformação no comércio de São Felipe. Vamos ouvir aqui já o nosso bom dia, Gui. Bom dia, JC, bom dia, ouvintes. É um enorme prazer fazer parte dessa cidade, né, São Felipe, e fazer parte dessa história de crescimento e trazer dos nossos antepassados, das pessoas que viveram aqui em São Felipe, acreditaram no comércio São Felipe, apostaram no comércio São Felipe, e hoje São Felipe é uma referência em nível de cidade pequena. Aqui é uma referência de ousadia, de inovação, de modernidade e de acolhimento. É uma cidade que as pessoas gostam de vir pelo atendimento, pelo acolhimento e pela diversidade de comércio como aqui você tem, que não é só de hoje, né? Já vem do passado. Nós temos aí vários ícones do comércio de São Felipe que muitos hoje não conhecem pela idade. E nós estávamos conversando sobre eles, né? Lembrando de alguns nomes importantes que marcaram a nossa infância e que hoje perpetuam em comércios que diga-se de passagem, tem o mesmo segmento, formatos diferentes, arrumações diferentes, segmentos muito próximos, agora com seus toques da época, né? Chegando aí, né, essa marca de 140 anos, né? O que comemorarmos nesse momento, Gui, em termos de história, de memória, né, aqui em relação ao nosso município? Eu acho que é comemorar mesmo, não é para olhar para trás com, assim, tipo, decepção não existe, é vitória. Olhar para trás e ver que todos estão aí em ascensão, todos estão em crescimento, exceto alguns que mudaram de ramo, mudaram de foco e não se perderam no contexto do comércio em si, mas mudaram de foco. Eu relatei aqui com você, nós relatamos alguns nomes que veio na nossa mente, muitos podem vir durante esse bate-papo ou depois. Mas lembra-se de Luiz Cerqueira, que começou com a mercearia, onde meu pai trabalhou desde pequeno. Luiz Cerqueira que acolheu meu pai na ausência dos pais dele, e aí Luiz Cerqueira o acolheu, e aí ele começou a trabalhar com Luiz Cerqueira desde pequeno, daí gerou hoje o empreendimento que nós temos hoje em prol do trabalho dele, de Luiz ter apostado no trabalho dele, ter confiado no trabalho dele, ele por ter garra e gana, e minha mãe também que segurou aí com toda a força essa batalha, e meu pai, ao sair de Luiz Cerqueira, montou um bar, do bar ele montou uma mercearia, da mercearia ele comprou na mão do saudoso Raimundo do Café Cravo, como todo mundo conhecia, né? Seu Raimundo da Unimilho também, e ele comprou o prédio que era do supermercado Rio Branco e transformou no supermercado Cerqueira, que é a loja 1, e de lá nós já abrimos a loja 2, já abrimos o atacado, já abrimos também a loja Mais, e aí Deus é quem sabe o futuro dos nossos filhos, netos e aí por diante. Tem também saudoso João Pinto, que é o pai dos meninos, né, dos Pintos, que tinha aqui a mercearia também do lado onde é a loja 2, era uma mercearia. Seu Ângelo com material de construção. Você vê que desde aquela época tinha todo o segmento que tem hoje aqui na cidade. Alguns eu vou esquecer, claro, mas eu relatei alguns. Seu Ovídio também com cereais, Gerson com confecções, né, tecidos. Tinha também Milton Medrado, que tinha também uma loja de tecidos e brinquedos plásticos, lembro bem disso. O Seu Zusa com padaria, não lembro de Seu Zusa não, mas tem as lembranças aí de como perpetuou o comércio, né, que vai até hoje, né, que Totó com padaria, e aí a família Vadinho também, todos elevaram a empresa, né, cresceram. Móveis também a gente tem aí tanto Rony, né, Rony, na verdade a minha lembrança maior é Rony, tem tempo na cidade. Seu Ozinho era bar, Ozinho eu não lembro, acho que é mercearia também, coisa assim que eu não lembro. Ananias Dentista, o dentista aí também fazendo parte da cidade, desde sempre a gente lembra, né, desde pequeno. Zezito da farmácia, Plínio da farmácia também, Neco Neiva, mercado, né, chegou ao ponto de supermercado também. Tony Neiva, que não pode esquecer, né, que perpetuou também o segmento. Aí vem os políticos também, Totonho Barreto, né, Antônio Teófilo, muitos que marcaram a nossa infância e com trabalhos positivos
Seu Adeodato era tipo um fiscal, né? Era alguma coisa assim, uma pessoa importante também na cidade na época, né? Lembro dele, seu Adeodato. Dona Jacira com seu cartório. E assim, e tinha seu Coquinho, uma sapataria. Então assim, você vê que o que tem hoje tinha também naquela época, de uma forma diferente, um formato diferente, como eu falei. Seu Nonô com a banca de jogo, a gente não pode esquecer que de qualquer maneira é um ícone que ajudou muita gente, uma pessoa que veio ajudando e de qualquer maneira faz parte de um comércio, né, como um todo. Então a cidade hoje, acredito eu que se passasse uma via pista, né, vamos dizer assim, uma BR mesmo, que já vem até São Felipe, mas se ela seguisse para um outro polo, ou Nazaré, ou Maragogipe, via São Roque, ou que ela fosse para o Leone, acredito que São Felipe dava um pulo aí de 50% a mais em 2 anos, 3 anos de uma via passando por aqui, porque ela é uma cidade latente, uma cidade pulsante, de pessoas que não param, né? De pessoas que não se acomodam, né? Nós temos aí o Velho Lingote, desde aquela época, fazendo eventos, shows, festas, e tantos outros que tinham na mídia, que hoje vem você, né? Vem os locutores como Nau, tinha Chico Barriga d'Água, e tantos outros que assim, deixaram saudades e que muitos perpetuaram, né? Como tinha rádio também de São Felipe, né? Antigamente tinha sistema de som, né? E os sons locais também que tinha. Então assim, é uma alegria fazer parte desse núcleo, nesse meio. São Felipe é bem servido, eu acredito, em todas as esferas, desde supermercado, desde loja de móveis, desde roupa, sapataria, desde alimento, desde padaria. Eu vejo muito por essa forma. O que pode deixar um pouco a desejar é porque a população migra muito para outras cidades e aí acaba o fluxo de itens que você almeja colocar dentro da cidade, ele fica com giro às vezes pequeno em alguns segmentos, porque as pessoas procuram em outra cidade algo diferente que às vezes não encontra aqui. Muitos, porque a cidade, como eu falei há pouco, não tem uma via que transcende a cidade a outra. Ela é um fim de linha, não é fim de linha, mas ela é considerada um fim de linha para as indústrias. Então dificulta a entrada de caminhões, de carros vindo para a nossa cidade, para abastecer numa esfera maior de segmento, de itens. Então a gente tem que fazer uma escolha de algumas indústrias para ter um volume maior para poder chegar a produtos aqui. Isso em todas as esferas de comércio. Então às vezes a cidade próxima a gente tem uma condição de ter um produto que às vezes a gente não tem por conta da nossa entrada, que daqui não tem um segmento maior. Esse é assim não é falha que eu digo, né? Mas é uma deficiência que nós temos por não ter uma via que desague em uma outra cidade sem que a pessoa retorne pela mesma via que entrou, entendeu? É uma via quase de mão ida e volta, né? Não tem um segmento direto. Quando a estrada tá boa, a gente indica alguns caminhoneiros: rapaz, vai para Nazaré por aqui, você economiza aí 50 quilômetros, você evita rodar aí uns 50, 60 quilômetros indo por aqui. As pessoas nem acreditam, mas é uma aproximação tão grande de Nazaré que às vezes você indo muito devagarzinho na estrada de chão ainda é mais vantagem que você pegar uma pista a 100, 120 por hora, e o risco que você corre lá ainda é maior. Ainda falando sobre essa questão econômica, que realmente é importante e está focada realmente a questão da parte do comércio, como é que fica essa questão de apoio, articulação do poder público também, de estar realmente aí criando mecanismos que venham a colaborar com esse segmento? A gente ouviu alguns depoimentos das pessoas citando que o comércio em si, a parte da economia do município, ela vem realmente através do próprio esforço da comunidade em si, que vem se buscando, mas que as pessoas não conseguem enxergar, né? Um pensamento por parte das gestões que passaram em termos de estar buscando mecanismos que venham fortalecer esse segmento também. Olha, JC, nós sofremos muito, assim, posso dizer desse termo, eu digo por mim, né? Mas digo como associação comercial, como assim, às vezes acontece muito assim, eu não vou dizer o descaso, mas a falta da visão de um gestor público para um comércio que é um dos corações de rentabilidade de uma cidade. Cidade não funciona com comércio fechado. Eu não estou falando em relação à Covid-19. Fechamento é necessário. Sexta-feira agora vamos fechar em pedido do prefeito, né? Ele solicitou o fechamento geral de toda a cidade. Nós acolhemos porque percebemos e entendemos que ele também vestiu a nossa camisa, coisa que é um pouco difícil de se ver nas gestões assim passadas e não sei se futuras, de enxergar nós como comerciantes como empresa cooperadora do recurso público, empresa distribuidora do recurso, que tudo que a gente vende
a gente devolve impostos para a prefeitura, para os órgãos municipais e federais também. Então, às vezes, os gestores, eu não digo só prefeitos, gestores, vereadores, prefeitos, não enxergam o comércio de São Felipe como um órgão gestor que paga as suas contas, que paga o salário do próprio vereador, que paga o salário do próprio prefeito, secretário. Então, assim, muitos saem para comprar fora. Ele esquece que a sua renda sai daqui, mas ele gasta fora. Não estou dizendo só na esfera política, na esfera geral, como eu falei no início. Você falou na política, eu estou entrando nela. Então, o que acontece? A falta da gestão pública ao olhar, não estou falando da área supermercadista, estou falando na área geral, a associação comercial. Um comércio como um todo, desde o fabricante de máscara que não tem o registro, ele vai comprar a sua matéria-prima na cidade de São Felipe, provavelmente, ou até que compre fora. Aquele imposto gerado pela venda daquela máscara, da matéria-prima que ele vai fazer, volta para os cofres públicos, assim como a máquina que ele vai usar na energia, que vai pagar a energia, que tem impostos, tem IOF, tem ICMS, volta para os cofres públicos. Então, desde aquele trabalhador que não é registrado, ele devolve os seus impostos, mesmo que ele não perceba, para os cofres públicos. Então, quando o gestor ou os membros que compõem essa cadeia pública não enxergam o comércio como um parceiro, como um colaborador dos recursos que entram na cidade, ele não tem uma cidade pulsante, latente ou crescente. Ele tem uma cidade estagnada, a fadar, cansar por lutar sem ter um sonho, sem ver alguém enxergando você como um parceiro, como um amigo, como um colaborador. Eu vejo a Associação Comercial de Santo Antônio de Jesus como um exemplo, que ela conseguiu mostrar ao gestor público que ela é membro efetivo do poder público, ela é parte do poder público. São Felipe, talvez outras cidades menores não consigam enxergar dessa maneira, mas nós comerciantes hoje não somos o bem maior, não é isso. Mas se nós hoje não existíssemos, não existia uma cidade, porque os moradores não iam ter a renda, não iam ter como receber, não iam ter como fazer suas compras, porque não teria aonde receber o seu salário para de fato gastar e fazer o consumo. Ele ia ter que ser um lavrador, que ia ter que vender sua lavoura na zona rural, se não fosse uma cidade aqui, e ia para fora, para outra cidade dar renda, uma outra cidade para trazer o seu recurso, para estar comprando fora. Então, às vezes, o nosso erro parte, como ser humano, na verdade, de enxergar como uma oportunidade lá fora melhor do que uma oportunidade interna. A oportunidade interna quem faz é a gente, a oportunidade de lá de fora quem faz é o de lá de fora. Então, às vezes você vai buscar uma oportunidade lá que outra pessoa fez. Não, faça a sua oportunidade, porque você não dando foco à nossa cidade, você consequentemente você está diminuindo a possibilidade de empregabilidade. Eu acredito que em São Felipe não houve desemprego nessa esfera na linha de supermercado, porque não foi o número mais atingido, não foi o comércio completamente atingido, a área alimentícia, né, padaria, no supermercado. Mas se você olhar na área de roupa, móveis, calçados e outros segmentos, o desemprego foi muito grande, inclusive em São Felipe. Muitas pessoas que trabalhavam avulso, muitos não estão trabalhando. Muitas pessoas que eram diaristas em casa, fazendo uma limpeza extra a uma pessoa que trabalhava na casa, não está indo mais. Então, tudo foi reduzido, tudo foi diminuído. Então, a carga horária diminuída implica num trabalho mais duro, mais árduo. Então, assim, só para não perder o foco da política. Então, hoje nós precisamos, sim, de pessoas que enxerguem a política como comércio, porque se você não enxergar a política como um comércio que precisa dar rentabilidade para não quebrar, para não dar prejuízo, você não tem como gerir. Você tem que gerir um órgão público como se fosse um comércio, uma empresa. Essa empresa precisa dar frutos. Para dar frutos, aquele fruto ele vai investir em alguma coisa útil para a cidade, porque se tiver só despesa, não vai conseguir investir em nada. Então, precisamos de gestores que vistam a nossa camisa. Quero, de antemão, parabenizar o prefeito pelos convites feitos à Associação Comercial. Deixar claro que o prefeito não convida Egnaldo, nem Maradona, nem Luiz Pinto, nem assim, na área de supermercado. Vou falar de outra área. Ele convida o núcleo da Associação Comercial. Fazemos parte da Associação Comercial. Então, estamos lá, quando convidados, para definir estratégias de como será o comércio, e como vamos conduzir esse comércio para que não tenha um colapso. Eu vou relatar só uma coisa para não ficar mais extenso do que eu já estou.
sobre o feriado que o governador do estado ele deu. Na verdade, o governador do estado, na minha visão, ele tirou um problema da capital e jogou um problema no interior. Se vocês tiverem acesso a uma imagem que foi feita pela rádio de Santo Antônio de Jesus, um vídeo, tá rolando por aí. O colapso que deu na quarta-feira, depois do feriado da segunda e terça, fechou a cidade de carro, ninguém andava, os carros ficaram lotados, assim, as ruas ficaram lotadas de veículos e de pessoas, porque transferiu o movimento de segunda e terça todo para quarta-feira. Então gerou um transtorno muito grande para a própria cidade, ou seja, aumentou o número de pessoas. E não adianta você botar caminhão fechando a entrada da cidade, não, porque toda cidade tem uma via que não consegue ser fechada, as vias rurais. As vias rurais estão abertas, o cidadão não entra pela principal, ele vai entrar pelas outras vias. Não tem como você fechar 99% de uma cidade, é muito difícil, ainda mais com o efetivo pequeno de policiamento que nós temos. De antemão, parabenizar também os policiais civis e militares pelo trabalho que estão sendo feito com um efetivo tão curto, tão pequeno. Lembrando para o público que estamos nos assistindo também através da Rádio São Felipe, através das nossas plataformas de mídias digitais. Estamos com o Aguinaldo Cerqueira, né? E um dos representantes do comércio do nosso município, batendo um papo a respeito aí desses 140 anos do nosso município e alguns pontos importantes que precisamos aí trazer, né, para o campo da reflexão também. Ainda falando sobre a questão do comércio, você trouxe algumas situações em relação à questão da associação comercial aqui no nosso município, e também a Associação de Santo Antônio de Jesus, inclusive acompanhando a posse, né, do presidente Luiz, e o presidente da associação lá citava algumas situações lá que teve de buscar de articulação para poder realmente aí trazer essa identidade para o comércio. E São Felipe a gente não viu ainda uma marca, algo que realmente identificasse o comércio de São Felipe. O que é que falta para se elaborar algo nesse sentido, que as pessoas chegam em São Felipe, não, o comércio de São Felipe é de tal maneira, de tal forma, a gente não consegue enxergar isso ainda hoje. Na verdade, eu falo isso nessa esfera, assim como eu falo no comércio, política, qualquer coisa. Quem tem que se dispor a entender somos nós, comerciantes. Não adianta querer que quem venha de fora, o cliente, vai entender que a associação comercial, ela envolve todo o comércio. Se você não sentir parte, se você não se sente comerciante, se você se sente pequeno, se você se sente assim, que não deve fazer parte daquele núcleo, você está se diminuindo, na minha visão. Você não está entendendo que aquilo ali é seu. O que você tem a contribuir é tão irrisório, é tão pequeno, não se fala de valores, é tão pequeno que sua voz ela é ouvida em qualquer esfera. Às vezes nós tomamos uma decisão em grupo que beneficia um grupo específico. Então outros podem não ficar satisfeitos com aquela decisão. Se você faz parte desse núcleo de associado, você pode levantar sua voz. E uma única voz pode derrubar 10, desde quando tenha coerência, desde quando tenha sapiência e desde quando tenha insistência em provar que a sua tese está correta. Nós vamos avaliar, analisar e mudar isso. Eu tive conversando com um amigo meu, do mesmo ramo, dizendo, você não entra na associação. Aí às vezes a pessoa diz assim, e o que é que eu vou ganhar? E o que é que eu vou receber em troca? Às vezes você não precisa ganhar dinheiro em fazer parte. Às vezes você não precisa esperar nada em troca. Às vezes a sua voz, a sua palavra, o seu desejo sendo atendido vale mais que qualquer dinheiro. Vale mais que qualquer coisa. Então, para essa identidade como associação comercial ser forte, precisamos mudar a mente do associado. A associação está viva porque a gente batalha muito, briga muito para que ela esteja em auge, principalmente na esfera política, como eu volto a falar, porque senão ela é fadada a definhar e morrer, e aí a gente não vai ter uma voz, ninguém vai poder representar nós comerciantes. E se hoje for convidado o comércio para debater algo na prefeitura, não vai chegar a lugar nenhum, porque 20 pessoas vão levantar as vozes e cada um com uma posição, uma decisão contrária, e não vai chegar a lugar nenhum. Então por isso tem que ter um mediador, que é a associação comercial. Nós associados, nós empresários, seja ele uma pessoa informal, seja você hoje quem faz a máscara em casa, você é um empresário, você está empreendendo, você está criando algo, você está vendendo algo, você é um empreendedor. Você não é apenas um costureiro, você não é apenas um formador de um item, não, você é um empreendedor, você pode fazer parte, sim, de um núcleo desse, desde quando você tenha, claro, CNPJ e tal. Você não tem, você pode buscar isso. Hoje tem o Sebrae, tão barato que é também. Às vezes você fica na informalidade por falta de conhecimento. Então a associação também ela é um braço para lidar
caminhos para você seguir. Você tem acesso ao Sebrae pela associação, você tem acesso ao SPC Serasa pela associação, então você tem acesso direto aos políticos pela associação, as mudanças de normas, de leis, de feriado, tudo pela associação, porque tudo é em conjunto. Hoje, como eu volto a falar, fomos convidados pelo prefeito várias vezes para decidir as coisas do Covid-19. Nós fomos convidados várias vezes para decidir como abrir o comércio ou como fechar o comércio. Então nós somos coparticipadores das decisões certas ou erradas que a prefeitura tomar em relação ao comércio hoje. Então, se deu errado, o erro vai ser conjunto. Não se pode culpar apenas o gestor público, tem que culpar toda a esfera que decidiu. E se nós somos associados, comercialmente falando, todos nós, até quem não faz parte, vai assumir a carga. Então não é melhor você fazer parte e assumir a carga tendo sua voz lá dentro? Então, para que a associação tenha poder e força, precisa que nós acreditemos nela. Precisamos que nós esqueçamos o custo que será investido nela, que é tão irrisório, o custo que será investido nela, para que você perceba o que você vai receber lá adiante em relação à representatividade, que o seu nome está lá numa lista, que você faz parte daquele núcleo. No momento que aquele núcleo estiver fazendo parte de qualquer reunião, você estará sendo representado e sua voz será ouvida. Nós temos um grupo de WhatsApp que é dos associados, nós temos um grupo de WhatsApp que é da diretoria, e nós não precisamos estar toda hora nos reunindo para decidir. Então o prefeito tomou uma decisão agora, a associação comercial sabe dessa decisão. Então eu sei dessa decisão, mas a gente não vai poder explicar a cada um que não faz parte desse grupo. Vai ligar para cada um que não é associado, não tem como, não tem condições. Então dá para você se associar sim. Não espere receber dinheiro por isso, não espere receber um aumento nas suas vendas por isso. Espere receber o seu desejo de fazer parte de um grupo, e que aquele desejo seu de você querer algo da prefeitura, algo que você quer que aconteça na sua rua, na sua cidade, que você pode brigar, e vai ter mais 20, 30 pessoas defendendo sua tese. E 20, 30 pessoas defendendo a mesma tese é peso. E uma associação, ela tem peso, o nome já se diz, associação comercial, associação rural, sindicato dos trabalhadores rurais, tudo são associações. E quando você dá foco e dá vez, isso vai adiante, funciona. A gente traz, inclusive durante os entrevistados, alguns citavam algumas críticas relacionadas aí à gestão pública, né? Porque na verdade aí, como você citou aqui, né? Tem que se fazer realmente gestão, uma visão administrativa, como um empresário. A gente vê aí boa parte das pessoas que chegam ao poder executivo, né, tem feito uma gestão mais voltada para o campo político, esquecendo realmente aí desse papel importante que é fazer realmente a gestão, né? E a gente vê por parte dos empresários essa visão de gestão, porque ainda, né, nesse momento aí, o segmento do comércio não se fortaleceu nesse sentido de também buscar um espaço no campo político e buscar transformar, através dessa capacidade que o comércio tem hoje, de dar essa condição, né, através da política, de uma mudança para o nosso município nesse sentido. Olha, JC, porque o caminho político é algo muito complicado, e é uma coisa assim, é um calo que já vem de anos e anos de uma postura política ferrenha. Vamos dizer assim que a maior parte do eleitor, eu volto a dizer assim, o que tem que mudar às vezes não é o candidato, não é o político, ele tem que mudar o eleitor. No momento que o eleitor entenda que o político que visa entregar um bem hoje para colher o seu voto, e ele não deveria ganhar aquele seu voto, não pode dizer, porque você não vai poder cobrá-lo depois por algo que você está vendo errado. Uma vez que ele lhe dá o que você pede hoje, você perde o direito do cobrar amanhã. Você não pode pensar no seu individual, você passa 3 anos sem pedir nada a ele. No ano da política você pede ventilador, telha, chapéu, bota, cimento. No momento que você leva 3 anos sem precisar dele, você só precisa de 1 ano, ele também vai fazer o mesmo com você. Não, eu não vou querer você durante 4 anos, eu quero você durante 1 mês, 2 meses. Então assim, quem tem que mudar é o eleitor. Hoje o comércio, às vezes, pensa muito em não entrar, como é o nosso caso, em não entrar politicamente, porque a gente vê ainda que a maioria do eleitor, ele visa receber algo em troca, né? É o mesmo que a gente estava falando sobre a associação, receber algo em troca. Não, eu só vou se tiver algo que eu vou receber lá, ou que eu vou ser beneficiado. Às vezes não olha que o benefício pode ser num conjunto como todo, um calçamento de uma rua,
uma iluminação melhor para a cidade, uma limpeza melhor, uma coleta seletiva. Uma coleta seletiva de lixo que aqui não tem, o nosso lixo vai para uma outra cidade. Se a gente tivesse uma indústria seletora, dá para criar? Dá, claro que dá. Buscando com os governadores, o governador da Bahia e outros deputados, você consegue fazer uma empresa, vamos dizer assim, uma empresa seletiva, que em vez de você mandar o lixo bruto para uma outra cidade pagando quilos e quilos de lixo, você seleciona os plásticos, vidros, que é o maior volume, que na verdade é o maior volume, e leva para lá só o descarte mesmo, que não vai ser aproveitado. Então, fazendo isso, você tem também uma inclusão social de muita gente que está aí sem ter o que trabalhar, sem ter o que fazer, gerando emprego e renda. Então, às vezes, foi pensado esse ano em alguém da associação comercial, com o nome, foi estudado o nome, foi pensado nessa possibilidade e foi abortado, porque ainda tem a grande maioria dos eleitores a visão de ser beneficiado antes da política para votar. E essa visão tem que ser extinta, ela tem que deixar de existir. Os gestores públicos têm que entender que ele vai gerir e tomar as melhores decisões na Câmara de Vereadores para votar e defender o que é do bem comum para a comunidade geral, para o povo, e não para a esfera política, e sim para o povo. E o gestor público pensar em empregar pessoas capazes, competentes, né, assim, para gerir a empresa, como que é uma empresa, e não simplesmente colocar pessoas, porque, tipo, aquela promessa política, né? Então, assim, a gente tem um medo muito grande de entrar nessa esfera, e uma esfera que ou você faz parte ou você quebra o elo. Então é muito complicado. Então foi pensado a associação comercial colocar um nome, sim, e acredito que um próximo, não sei qual período, eu acredito que isso vai surgir, mas pode gerar um desconforto na área política, achando que o comércio quer ir contra os políticos. Muito pelo contrário, o comércio é política também. Nós fazemos política de venda, política de boa vizinhança, política está em tudo quanto é lugar. A política pública, a política não partidária, né? Então, assim, hoje o comércio, acho que tem muito medo que você fala com uma pessoa do comércio, tu é doido? Não. Ninguém quer. O cara não para nem para pensar. Qual é. Ele também está pensando no que é que ele vai ganhar lá adiante, né? O que é que ele vai ganhar? Ele vai pensar nisso. E na verdade, hoje você não pode pensar no que você vai ganhar. Você tem que pensar no que você vai oferecer. E às vezes você vai oferecer numa gestão pública. Pode oferecer uma gestão pública responsável que dê renda à cidade, que a cidade vai se desenvolver sozinha, sem precisar. E às vezes o gasto é tão grande por causa daquelas coisas que você se compromete a fazer. Então, o que o político deve atentar é que tem que tentar mudar a cabeça do eleitor para que o político seja modificado. Essa é a parte, para mim, mais complexa, porque é o eleitor que faz a diferença. Nós vemos isso em todas as esferas políticas, né? Quem é apaixonado por um partido não enxerga os erros daquele partido. Literalmente, ele enxerga, mas filtra. Quando entra na memória, não entra a parte negativa, só entra o bom. O outro lado, da mesma forma, não enxerga o lado negativo, só enxerga o lado positivo. A parte negativa ele separa. Ambos são assim, quem é apaixonado. Quem está na coluna do meio é aquela área racional, é a área que não filtra nada e pica o pau nos dois. E essa mesma ala do meio, ela fica assim, votando nulo, não vota em ninguém, ou vota em alguém que está entrando novo, né? Essa esfera está crescendo muito, essa esfera de meio está crescendo muito. É a esfera que os dois lados querem pegar, né? Na verdade, é a coluna do meio. Então, a coluna do meio, ela está ali só criticando os dois lados, que é o que ela faz. E aí, às vezes, um lado não entende e o outro lado também não entende, porque aquela coluna do meio não faz parte de lado nenhum. E aí cria, às vezes, que eu acho até engraçado, que o lado A e o lado B, e a coluna do meio, né? Então, a coluna do meio critica o lado A e critica o lado B. Só que o lado A e B acha que ele é de um lado, o outro acha que é do outro. Aí cria um negócio chato, que às vezes o cara critica você e você não faz parte do outro lado. Critica como se você fosse do outro lado só porque você criticou o lado dele. É muito difícil, a política é um negócio complicado demais, é muito difícil. E dentro dessa conjuntura, eu acho que um dos fatores também importantes que a gente tem que trazer para essa questão do campo da discussão, que é a comunicação, né? Como é que você tem a comparação? Você citou algumas personalidades que participou desse processo, contribuiu na comunicação, mas vamos falar a comunicação como um veículo, né? Aqui no município, eu não conheço assim anteriormente como é que funcionava essa questão, né? A partir do momento que eu tenho entendimento, era sistema de porte, né? Que nós temos aí, carro de som,
alguns jornais impressos que teve, mas que não era uma coisa mesmo que tinha uma frequência, né? E mais recentemente temos aí a rádio, né? São Felipe FM, que chegou até quase 10 anos no nosso município. Como é que você tem acompanhado o processo de comunicação? Que a gente sabe, para todo esse contexto, ele tem uma capacidade importante, né, de influenciar, né, na questão desse processo de mudança. Como é que você analisa o trabalho que vem sendo desenvolvido? O que é que pode também ser feito aí para melhorar essa situação e a gente buscar, através da comunicação, né, tanto via rádio como internet também, que chegou hoje, que com uma força muito grande, as redes sociais, para tentar mudar essa realidade, Gui? Olha, a comunicação sempre existiu, desde a época que o mundo é mundo, né? E aí o que acontece? A forma que era diferente. Muitas vezes a comunicação era muito lenta. Quando se decidia uma coisa ou tomava uma decisão, chegava pelos informantes, né? Ou por circulares, né? Desde prefeitura, desde qualquer órgão. Mas muitas vezes chegavam muito tardios, que já tinha acontecido. Não, chegava igual que o governo do estado fez sexta-feira. Ó, segunda-feira é feriado e terça-feira é feriado. Então enlouqueceu. Todo o comércio ficou louco porque tinha recebimento programado de caminhões para receber mercadoria, teve que ser tudo modificado. Então teve que quebrar os protocolos, abrir alguns até meio-dia, outros não conseguiram abrir. Então quebra todo um contexto, e aquilo que eu falei no início, quando é no dia que abre, endoida tudo. É pior do que fechar, é quando você abre sem escala, sem jeito, que entra todo mundo. Então a informação hoje ela está muito melhor, está mais rápida. Agora mesmo, acredito que tem um monte de gente já vendo aí, né? Ele nem terminou a entrevista, já tem pessoas que já estão ouvindo ou vendo. Então o que acontece? Hoje é muito rápida. O problema hoje da comunicação é o excesso de informação e, na grande maioria, desnecessário. Os fake news, as informações paralelas. Você cria um grupo de informações bacana e daqui a pouco vem um bocado de foto, vídeo, um bocado de coisa assim que não faz parte daquele meio. Aí quando lança uma informação boa, positiva, ninguém tá olhando mais. Aí a pessoa faz assim com o dedo, joga para cima e passa um monte de informação que seria interessante daqueles grupos que são grupos positivos, bem interessante, que abrange várias situações de comércio, política, e às vezes passa despercebido pelo excesso de informação. Então o excesso de informação prejudica hoje a comunicação de hoje. Do passado é aquilo mais moroso, tinha um rádio, como eu te falei, eu lembro, a Gazeta Copioba, tinha também, né, a Gazeta, a gente tinha os jornais de São Felipe, que Zezito tem muitos exemplares na casa dele, muitos exemplares de jornais da época, de São Felipe, muito tempo atrás, Zezito tem. É interessante, muitas informações, notícias do passado, né? Ele tem lá. Então, assim, são informações que sempre tiveram. É igual aquilo que eu falei da sapataria de antes de hoje, a mercearia de antes do mercado de hoje. Tem mercearia hoje em Seu Bento, ele não comentou. O Bento tá aí até hoje, com mercearia também, não pode ser esquecido. Então, assim, hoje a comunicação tá muito fácil, tá na palma da mão, tá aqui. Qualquer pessoa que quiser saber qualquer coisa, é só colocar aqui. De verdade e de mentira. A opção é sua de seguir quem você quiser seguir. Às vezes a maioria segue sempre a mentira, porque a mentira é mais fácil de você lidar. A informação errônea, a informação maldosa, ela é mais fácil de ser absorvida, porque é aquilo que você quer ouvir. É uma verdade, é uma inverdade, mas que você quer ouvir. E às vezes a verdade é tão dolorosa que você não quer ver. Isso é até no dia a dia, né, na nossa vida. Eu acho que para melhorar, nós consumidores da internet, consumidores e usuários de rádio, nos policiar para priorizar as coisas boas e deixar um pouco de lado as coisas ruins. Optar, se você está percebendo que aquele telejornal está batendo muito em alguma coisa que é verdade, mas muita coisa é para inflamar, você deixa de seguir ele por um período, não abandone, claro, não bloqueie o canal, não existe isso, mas mude para um outro e observe as informações do outro. Se for tudo igual, todo mundo for igual, pronto, então você vai ver que não tem como ser diferente. Mas se um está de uma forma, outro está um pouco diferente, está menos agressivo, você vai perceber que tem um lado maldoso ou não por trás da situação. Todo mundo tem seu lado, todo mundo tem um lado, tem uma opinião, um desejo. Então a gente como consumidor, né? A gente que está do outro lado, a gente tem que fazer o nosso filtro. É o que eu acho. Então hoje a tendência daqui um dia você não está nem com microfone, a gente vai estar aqui de outro jeito, nem sei como é um chip que está aqui em algum lugar, a gente vai falar, não precisa de câmera, não precisa de nada. Nada. A gente vai estar tudo aqui, já vai estar tudo assim, sem precisar de nada. Você assistiu o jogo do Bahia,
O campeão do Bahia foi campeão, você viu quantos? Só uns três totalmente. Se você ver, quem assistiu vai entender quantos cabos de microfone o cara enrolava assim, ó. Era metros e mais metros de cabo de energia, de fio, sei lá, de fio, para fazer a entrevista. Hoje você não vê nada disso. Você só vê tudo sem fio. Você vê como muda. E tá melhor, claro. Ainda falando sobre o setor, eu sei que o homem está na correria aqui hoje, é meio complicado, mas a oportunidade realmente requer que a gente faça essa questão dessa reflexão. Ainda trazendo para o campo econômico, Gui, a gente sabe que a cultura também influencia muito, principalmente para a questão do entretenimento. A gente vê aqui a questão do esporte. Recentemente aí o próprio segmento do comércio trouxe um evento importantíssimo no passado, que foi o ciclismo, mas a gente vê também muitas críticas em relação à cultura do nosso município. São Felipe, a cidade que já teve lado da cultural. Tivemos aí o São Felipe Trio, que era uma referência na questão da cultura, entre tantas coisas que já que se aconteceu no nosso município, que hoje já não existe mais e que precisamos buscar, né, mecanismo de tentar pelo menos resgatar alguma coisa que isso também possa servir, né, de entretenimento para fortalecer a questão do turismo. Como a gente viu, né, no dia do passeio, vários pontos que tinha aqui, cada lugar tinha algo da cultura do município que se mantém ainda vivo, né, que as pessoas realmente, isso aqui ainda existe, tal, eu sentia surpresa. O que se fazer para se modificar isso e atrair, né, esse público também que possa estar gerando renda para o município? A gente tem que pegar exemplos de Maragogipe, né? Maragogipe faz aquele carnaval ainda, né? O antigo. A questão volta na mesma tese que eu bato de nós. Eu sempre uso nós. Somos nós que devemos fazer a diferença. Não esperar que os outros façam, que os políticos façam. Assim como nós esperamos, nós continuamos esperando que os outros façam por nós. A gente não tira a camisa e vai lá fazer. Porque acaba? Porque acabou muitas coisas. Porque não teve ninguém que buscou, não teve ninguém que correu atrás, não teve ninguém que levantou a bandeira. Hoje nós temos a Associação Copioba, que hoje também faço parte da Associação Copioba. A Associação Copioba levanta muita essa defesa do meio ambiente e outros segmentos nós fazemos essa busca, assim como a Associação Comercial também. Mas o que acontece? Nessas épocas não existiam associações nenhuma que defendesse nada disso. Então simplesmente era mais fácil acabar extinguido do que ter um gasto para manter. Se a gente tem aquele trio elétrico guardado ainda, todo arrumadinho, todo bonitinho, estaria fazendo um show a vida toda. Então a gente não consegue guardar, perpetuar aquilo que se é natural da nossa cidade. Nós temos aí a farinha de Copioba. A farinha de Copioba nós estamos tentando manter a farinha de Copioba entre 3 municípios: São Felipe, Maragogipe e Nazaré, se não me engano. E Muniz Ferreira, acho que 4 municípios. Dá esses 3, agora estão querendo abrir o território, né? Aí estão querendo abrir para Santo Antônio de Jesus, pelo amor de Deus. O que é que tem a ver Santo Antônio de Jesus? Eu não consigo entender. Vai abrir para Santo Antônio de Jesus porque é uma cidade grande, é uma cidade que vende a farinha de Copioba. Só que não é a nossa farinha de Copioba, muitas são nossas que vão para lá. Mas se a gente tem o direito de usar o nome da farinha de Copioba na nossa cidade, no nosso município, por que transpor para outras cidades? Tem filhos de São Felipe defendendo a tese de ir para outras cidades. Eu não consegui, rebati no dia da Associação Copioba, levantou essa matéria. E nessa reunião eu rebati, eu disse: eu não aceito, até que a gente não ganhe, mas eu vou morrer dizendo que eu não aceito. Eu aceito sim São Felipe, né, as cidades que o rio Copioba banham, que o rio Copioba passa por dentro. Nazaré, São Felipe, Muniz Ferreira, tá certo. A gente não pode também ser egoísta e dizer só São Felipe. A gente não tem condições hoje de abastecer uma gama tão grande só com o nome farinha de Copioba. Mas se é nossa a farinha de Copioba, você vê farinha de Copioba amarela, cor de abóbora, aí bota o nome farinha de Copioba, não é patenteada, tem que ser patenteada. Então a gente precisa ter o lado cultural. A gente tem a Aguardente Riachão aí, é cultural. Isso é de anos e anos e anos, a Aguardente Riachão. E outras coisas que a gente tem na cidade que às vezes acaba passando despercebido, que a gente acaba esquecendo. Então são coisas que não tem a pessoa assim que venha buscar. O órgão público não cria um mecanismo de patrimônio histórico. Deveria criar um grupo que cuidasse do patrimônio histórico. Tantas casas que são patrimônio histórico, que a hora que quiser demolir, vai deixar de existir. Quantas casas foram modificadas? O prédio da delegacia, se você olhar as fotos antigas, não é igual. O barracão foi demolido na época. Podia ter feito uma modificação interna, batia uma laje no meio, que ele era alto. Não sei, dava para fazer, mas dava para manter a estrutura, era lindo, bonito. A gente quer tudo novo, beleza, mas se você analisar, o passado traz rentabilidade. As festas que a gente tinha aqui de Largo em São Felipe, o São João de São Felipe sempre foi famoso. Então vai para outras cidades, porque outra cidade tem uma estrutura e aí eleva essa coisa. Então a nossa cultura vai se perdendo.
As pessoas vão indo embora e a nossa cultura vai se perdendo. Quantos nomes importantes tem no São Felipe aí? Olha o nome das praças. Quantas pessoas importantes, quantos artistas importantes nós temos, e às vezes fica despercebido. E isso aí a gente tem que, eu acho que o órgão público deve criar um núcleo, um grupo de pessoas, historiadores, que busquem isso para manter viva essa memória, para que a gente leve adiante, tragam pessoas, rapaz, isso aqui era assim, isso aqui é assim, criar um mecanismo de que façam as pessoas virem a São Felipe para lembrar ou para ver aquilo, e não simplesmente aqui é a terra do já teve. Todo mundo diz isso, mas não pode continuar com isso. O que é novo hoje vai ser velho amanhã. Imagine demolir tudo de novo. Não pode, se você analisar dessa maneira, não dá para ser como é. Tem que mudar essa realidade, tem que ter essa visão. Destruir para construir de novo, né? Sempre assim. A praça como era, como é hoje, tudo bem, ficou diferente, ficou melhor. Mas tem que ter uma estrutura de manter algo vivo naquela praça. O nosso coreto foi demolido, o púlpito na frente da igreja foi demolido. Ainda bem que tem um coreto lá de Construção Velha, né? Ainda mais que tá mais ou menos o mesmo modelo, né? Inclusive, falando em coreto, né? Em uma das entrevistas trouxe até algumas críticas em relação ao coreto. Aí citava assim, né, me disse, o que é que tem de característica de coreto aquilo ali, né? Disse assim, ali tá parecendo mais para um curral de cabrito, né? Do que realmente de coreto. Coreto você vê que é São Domeira, São Antônio de Jesus, em Maragogi, você vê a estrutura realmente de coreto, que tem todo um padrão. E aqui não tem aquele padrão que os outros coretos têm, né? Ali foi feito acho assim, a ideia foi legal. Não vou criticar a ideia foi boa. O formato foi moderno, vamos dizer dessa forma. Criou uma área de convivência. Chama de coreto, mas criou uma área de convivência. Melhor do que não tê-lo, eu acredito. Eu penso assim. Mas nós temos a maquete aqui, depois se você tirar uma foto, você coloca na matéria, senão tá de boa. Nós temos a maquete do coreto antigo, que se quisesse fazer, faria também. E eu acho que ainda dá para fazer. Que tem o outro lado da igreja, não importa ser no mesmo lugar ou outro lugar, que se quiser dá para fazer, dá para fazer. Então, são coisas que a gente tem que perpetuar, são coisas que não pode deixar de existir, e muitas coisas são acabadas, destruídas, demolidas e não se mantém, e falta pessoas que briguem por isso. A gente precisa acordar. Eu volto a dizer, nós estamos muito acomodados, nós estamos muito parados e fica esperando que alguém faça. Aí alguém não faz, a gente critica a gente primeiro. Eu vou criticar, pai, eu me critico hoje por ter deixado, foi na época Raimundo Ferreira ter demolido o coreto, se eu não me engano, foi Raimundo Ferreira, mas a menino, eu achava até legal, tá demolindo, beleza, ali ficava um bocado de cachorro naquele buraco e um mendigo ficava dormindo ali dentro, eu lembro até hoje. Mas era legal que assistia a missa, eu ficava lá em cima, pequeno, eu lembro como se fosse hoje, mas demoliu o púlpito, aquele negocinho, púlpito, né? Acho que o nome é esse, não sei não, posso estar falando errado. O carregado São Felipe da Praça de Cá também, né? Também demoliu também. E assim, tem outros que, para modificar, para melhorar, ficar mais bonitinho, mas às vezes a beleza esconde o que o passado mostraria, a relíquia, a lembrança, as pessoas que vêm para olhar aquele negócio, tirar foto. Você não vê muita coisa aqui. E vai acabar acabando mais ainda. É isso aí, nosso bate-papo de hoje, nosso amigo Aguinaldo, né, trazendo aí essa reflexão, né, essas memórias aí relacionadas a esses 140 anos do nosso município, e a gente não podemos deixar também, né, de trazer essa mensagem de Aguinaldo nesse momento, que a gente vive um momento difícil, essa pandemia realmente que tirou daí toda, às vezes, as esperanças das pessoas. A gente realmente não sabe, a gente não consegue enxergar mais um futuro, né, a partir desse momento. Pedimos a Deus aí que possa realmente iluminar, que venha logo uma solução o mais rápido possível, para poder a gente buscar realmente essa estabilidade e todo mundo voltar, né, à sua ativa, né, uma situação difícil. Que mensagem você traz para a população nesse momento, que o município completa 140 anos, tem uma expectativa, Aguinaldo, daqui para frente, diante desse cenário que nós estamos vivendo? Eu trago esperança. Eu tenho isso na minha filosofia de vida: esperança, coragem e fé. São 3 coisas que eu me apego para poder não me esmorecer. Quando algo ruim acontece, eu digo, rapaz, algo pior poderia acontecer. Então eu tento minimizar o problema, acreditando que algo melhor pode vir, ou algo melhor pode vir, ou algo pior poderia acontecer. Acho que as pessoas devem refletir bastante. Essa pandemia, ela veio, acredito que Deus tem um dedo para tudo. Se ele não criou, mas ele permitiu, então ele tem um dedo para tudo. E tudo tem um propósito, que seja um propósito familiar, de união, que seja um propósito de reflexão, seja um propósito de mudança de vida, seja um propósito de inovação, de criação, renovação, tudo que tem a ver positivamente, nada negativamente. O que você, na minha visão, nós, seres humanos, nós, pessoas físicas, e empresas também, nós devemos nos preparar, porque hoje
tá ruim, mas amanhã pode ser pior. Mas pode ser melhor também. Depende de como você se prepara, depende do que você faz, do que você abre mão hoje para colher amanhã. Essa emergência que o governo está liberando aí, a pessoa tem que entender que se é 600, gaste só 300. Não gaste 400 nem 500. Então, se você puder gastar 100, não gaste nem 600. Porque você não sabe quando ele acabar. Muitas pessoas estão hoje consumindo o salário de desemprego, o fundo de garantia, né, o FGTS, e muitos estão vivendo também recebendo esse adendo. Muitos estão aí gastando, porque tá recebendo, vou gastar. Só que você não sabe amanhã como será. Eu, como comerciante, não sei. Hoje tá bom, amanhã não sei, mas eu espero que seja, continue bem, mas eu tenho que me preparar. Porque no momento que emagrecer, eu tenho que ter a reserva de gordura para queimar. Então é nessa reserva de gordura que nós temos que nos agarrar e pensar o que é que eu posso investir agora, o que é que eu posso comprar agora, o que é que eu posso não comprar agora. Porque se você não pensar no amanhã, você pode sofrer no amanhã. Então eu acho que assim, esperança tem que ter, fé tem que ter. Eu acho que pior do que o que está, não acredito que vá ficar. O que é pior? Pior não é pegar todo mundo, não é atingir todo mundo. Pior é você definhar do que você está. Porque se você definha mentalmente, se você se deixa levar pela doença, você não vai morrer da doença. Você pode morrer de outra doença. Depressão, estresse, tantas outras doenças que podem lhe matar. Antes mesmo do Covid lhe pegar, você pode trancar num quarto e morrer de fome e de sede. E o Covid não vai lhe pegar, mas você morreu de fome e de sede. Então assim, você tem que saber conviver, saber levar, fazer o possível que for para se proteger e se proteger do futuro. Que quando essa rentabilidade ela parar, a gente não sabe como vai fazer para levantar capital, dinheiro e recursos para se manter. Quantos desempregados? Muita gente, de parabéns aí, está fazendo várias coisas em casa. Muito interessante, tem um grupo aí de delivery, tem rapaz, tá show de bola, todo mundo tá se virando, ninguém tá parado, tá todo mundo se virando. E observe que depois do grupo de delivery e dos deliveries, a praça de alimentação, vamos dizer dessa forma, sem praça, né? Alimentação sem praça, melhorou muito, tanto em São Felipe como em qualquer lugar. Os lanches estão sendo mais apurados, as coisas estão sendo mais bonitas e gostosas. Então, se você observar, tem um lado positivo para o consumidor. Você compra um lanche, é diferente de 6 meses atrás. Ele tá mais robusto, tá mais bonito, tá mais apresentável, tá mais, sei lá, tá mais gostoso, vamos dizer assim, entendeu? Então isso também veio para melhorar, para agregar melhoramento. Então quantas pessoas estão aí no delivery? Quantas empresas novas abriram no Covid? Pode observar, tem um bocado de gente que é a empresa, quem botou em casa para fazer um pastel, uma coisa, é uma empresa. Quantos abriram novos que a gente não conhecia? Ué, tem um grupo de delivery aqui que olha assim, é foto. E dá fome, dá vontade de comer. E a gente pede algumas coisinhas, né? Então, assim, parabéns para essas pessoas que tiveram a criatividade. É na diversidade que se cria a novidade, a inovação, a mudança. Então, são vários pratos novos que foram criados, várias empresas novas que foram fundadas e que podem dar certo e virar grandes empresas ou multinacionais, quem sabe? Aí vai da coragem de cada um. Então, fecho dizendo que fé, coragem, persistência, determinação e amor próprio. Amor próprio. A você e os seus, né, da família. Amor próprio, amor coletivo também. E um poder ajudar o outro, não esquecer, né, das doações, das pessoas que precisam, daqueles que não têm condições. Vamos ajudar hoje, porque amanhã a gente não sabe se a gente pode precisar de ajuda. O que a gente tem hoje não é garantido para amanhã. Nós não somos donos de nada. O que nós temos é de alguém lá adiante. Você está apenas gerenciando. E o que você consome é fruto do seu trabalho. Porque no momento que você partir, fica para outro. Isso não deixa de existir. Nunca. Isso aqui foi de Neco Negro, se eu não me engano, passou para Célio e Giza, sei lá. Célio, o genro de Dr. Vinícius. Hoje é nosso. Amanhã de quem será? Deus é quem sabe. Dos meus filhos, meus netos, ou de outra pessoa. Tudo é um incógnito. Agora estamos gerenciando para alguém lá adiante. O que a gente recebe hoje é o fruto do trabalho. Então, tudo é passageiro. Vamos ajudar quem precisa e vamos tocar o barco. Obrigado, JC. Obrigado, amigos. Desculpa aí minha extensão, mas o papo foi tão bom que eu não me toquei no horário. E JC aqui deixa a gente bastante à vontade, acaba a gente se soltando, falando até muita coisa que pode não dever falar. Mas como eu falo de coração e estou aberto às críticas,
toda crítica para mim ela é construtiva, mesmo aqui pode ser destrutiva, eu converto em construtiva para que eu mude, melhore e não piore. Obrigado a todos. Muito bem, nosso bate-papo de hoje aqui com o nosso amigo Aguinaldo Cerqueira de Desmartes, aí trazendo aí, né, seu ponto de vista também a respeito desses 140 anos aqui do nosso município, e a todos que estão aí, né, até agora nos ouvindo aqui através da São Felipe FM, também os internautas que nos acompanham aí através do site, do YouTube, Facebook, o Instagram também, continue nos seguindo aí, né, curtindo aí, se inscrevendo também no nosso canal do YouTube para poder aí ampliar nossas divulgações. Mais uma vez, obrigado, Aguinaldo, pelo espaço aí, também a disponibilidade daqui, batendo esse papo no nosso dia de hoje. Abraço a todos.